Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queridos irmãos e irmãs, nesta catequese de hoje, nós vamos abordar o tema do descanso. Nosso Deus nos deu um dia de descanso. Esse é o terceiro mandamento da lei de Deus, e é nesta verdade que hoje nós vamos meditar. O que implica para nós o terceiro mandamento da lei de Deus? Como ele foi constituído, como ele foi formulado e de que modo isso hoje reflete na nossa própria vida. O terceiro mandamento, na tábua original de Moisés, como vai dizer a Sagrada Escritura, dizia o seguinte: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalhe durante 6 dias e faça neles todas as suas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nele obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem teu gado, nem o peregrino que estiver em tua casa, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles está, e descansou no 7º dia. Por isso, o Senhor santificou o dia de sábado e nele descansou. Deus instituiu para nós o sábado, em primeiro lugar, para que nós pudéssemos perceber a grandiosidade da criação e agradecêssemos a Deus por Ele ter criado o mundo. Mas, habituados nas aflições do dia a dia, nós não percebemos essa grandiosidade, não percebemos a grandeza da criação, como Deus se faz presente ainda hoje nas coisas criadas, na natureza, em tudo aquilo que o Senhor nos coloca para vivermos ao longo dos nossos dias. Por isso que este mandamento, primeiramente, no original de Moisés, nos mostra que nós não devemos realizar nenhum tipo de obra para que possamos, assim como Deus também, descansar e santificar o dia de sábado. Aqui é o que acontece no Antigo Testamento. O 7º dia, então, é para descansar e santificar a Deus, agradecendo por Ele ter criado o mundo, por Ele ter sido bom, ao invés de ter querido desfrutar sozinho da sua felicidade. Deus quis compartilhar conosco, por isso criou o mundo, para que pudéssemos também participar da sua grande obra. Porém, Jesus nasceu, cresceu, pregou, morreu, ressuscitou, sentou-se à direita do Pai, para que pudesse nos redimir do pecado em que a humanidade tinha caído. Em Cristo, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, em Cristo Deus recapitulou o céu e a terra, ou seja, fez uma nova criação. A grandiosidade do evento de Cristo, que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, como nós professamos na nossa fé, nos permite participar da mesma filiação divina. É uma coisa muito extraordinária, muito maior do que toda a obra da criação. Então, perto do que Jesus fez no domingo, ao ter ressuscitado, a criação se torna uma coisa menor, apesar de toda a sua grandiosidade. Por isso que os cristãos, a partir da ressurreição e da ascensão de Jesus aos céus, começou a entender
que teríamos muito mais razão para agradecer pela nova criação que surgiu em Cristo do que pela criação material que já existia. Aquela criação que Deus fez em 6 dias, a obra criada, ela sim é grande, valiosa, mas todo o evento da paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo aos céus nos faz estar presente diante de um evento maior. Então, a partir de Cristo, as pessoas começam a agradecer muito mais pela redenção e imediatamente os cristãos começaram a cultuar o dia de domingo. Sempre na história da igreja, na história da humanidade, se entendeu que este culto do domingo não é um substituto da lei do sábado. Na verdade, a lei do sábado figura como um advento de Cristo, assim como as leis cerimoniais do Antigo Testamento, que foram abolidas e que hoje já não mais realizamos, por exemplo, o sacrifício de animais em louvor a Deus. Hoje, na liturgia da Santa Igreja, já é totalmente diferente, a concepção é outra. Por isso que o domingo não substitui o sábado, mas sobrepõe o descanso sabático. Por isso que desde o início do cristianismo, os cristãos não cultuavam mais o sábado, mas o domingo, dia do Senhor. O costume de celebrar o domingo começou imediatamente depois da ressurreição de Cristo, onde os cristãos que se reuniam sábado à noite para celebrar a Eucaristia e faziam vigília até a manhã de domingo. O próprio Cristo, quando apareceu pelas primeiras vezes aos apóstolos, aparece também no domingo. Por isso que celebrar a ressurreição de Cristo foi se tornando, desde o início da era cristã, algo comum, um costume espontâneo. Então, o terceiro mandamento, que era descansar no dia de sábado e santificá-lo, passou a ser colocado no catecismo da igreja como guardar domingos e festas. Este é o mandamento da lei de Deus que temos descrito no catecismo, que devemos guardar os domingos e festas. E no Antigo Testamento, quando Deus pediu para descansar no sábado, Ele queria que, na verdade, os homens parassem de trabalhar. Mas a finalidade verdadeira era que não só o trabalho cessasse, mas que os homens se dedicassem à oração, à vida espiritual. Só que isso não dava para ser entendido na época de Moisés. Por isso que o mandamento da época de Moisés é exatamente este, que não trabalhassem. Mas quando na verdade o verdadeiro significado já posto no coração de Deus era a vida de oração. Era estarmos na presença do Senhor, era render culto a Deus, era ter vida espiritual. Então este mandamento, que no começo era o mandamento do sábado, mas agora percebemos com a grandeza da nova criação, a necessidade de honrarmos e louvarmos a Deus no domingo, no fundo, quer nos ensinar a termos uma vida espiritual. A vida de oração, então, é o verdadeiro significado deste mandamento, ou seja, o verdadeiro culto a Deus que começa com a oração. Sendo assim, dentro deste mandamento, a igreja preceituou duas coisas. Primeiro, que no domingo, dias santos, se assista à missa. E nesses dias, também, devemos nos abster de determinados tipos de trabalho. E isso sob pena de pecado grave. Todas as vezes que não participamos da Santa Missa aos domingos, ou dias santos, nós estamos cometendo um pecado grave. Além do que, se também nestes dias não nos abstemos de determinados tipos de trabalho, também nós cometemos um pecado grave, que vai nos distanciando de Deus, que
que vai nos fazer romper a nossa vida com Deus. E o verdadeiro significado deste mandamento não pode ser cumprido, porque se o verdadeiro significado é a vida espiritual, a vida de oração, como nós teremos vida de oração se estamos distantes de Deus? Por isso, os dias santos que variam para cada país, cada conferência tem ali a oportunidade talvez até de acrescentar alguns, né? Existe já uma lista no Código de Direito Canônico, mas cada conferência pode ali acrescentar alguns dias considerados santos. No Brasil, por exemplo, são 10 os dias santos de guarda: o Natal, o Ano Novo, quando celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a Epifania, a Ascensão de Jesus, o Corpus Christi, a Assunção de Nossa Senhora, São José, São Pedro e São Paulo, todos os santos e a solenidade da Imaculada Conceição. Então, aos domingos e nestes 10 dias, temos a obrigação de assistirmos à missa. E só podemos deixar de assistir à missa nesses dias se tivermos um motivo grave. Não basta ser um motivo razoável, mas um motivo grave. Um motivo grave, por exemplo, significa uma doença. Significa que, por exemplo, no momento em que estávamos saindo de casa para irmos à igreja, de repente temos que socorrer alguém que está gravemente acidentado. Isto é um motivo grave. Ou talvez, se você vai ter um prejuízo fora do comum se você for à missa, por exemplo, se você for assassinado, ainda a igreja permite que nestes motivos graves nós possamos então não assistir à missa no domingo ou no dia santo. Fora estes motivos, todos os outros, todos e qualquer motivos que não sejam graves, sim, nos faz aí somar na nossa vida espiritual um pecado grave que nos separa do amor de Deus. Então, existe uma outra coisa que a igreja preceitua para os domingos e dias santos, que é o descanso. Por isso a igreja pede que se abstenha dos trabalhos, de determinados trabalhos, para que possamos descansar. Assim como Deus, que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, também nós somos chamados a descansar em Deus, para que possamos enfrentar e ter forças para enfrentarmos todas as nossas batalhas espirituais ao longo de toda a semana. A igreja entendeu que para o bem dos fiéis, então, ela deveria proibir que se realizasse certos trabalhos nos dias de domingo, para que o dia de domingo não se tornasse um dia de trabalho comum. Por exemplo, no Código de Direito Canônico do ano de 1917, que vigorou até 1983, a igreja estabelecia o seguinte: que nos dias de domingo e nos dias santos estavam proibidos de realizar-se trabalhos servis, trabalhos forenses e comércio público, sob pena de pecado grave, para que o dia do domingo não virasse um dia de trabalho comum. Vamos observar o que a igreja quer dizer, por exemplo, com trabalho servil. Trabalho servil significa todo tipo de trabalho que eram próprio para serem feitos por servos. Por exemplo, trabalhar na lavoura, o trabalho de pedreiro, o trabalho de pintor, todo o trabalho manual que, por exemplo, alguém poderia desempenhar. Então, o trabalho servil estava, então, proibido por uma norma da igreja. Mas, além disso, os trabalhos forenses, que são os trabalhos executados pelos advogados no fórum, aquilo que é relacionado à lei, também a igreja colocava, proibia, aqui nos domingos. E o comércio público, toda a atividade de compra e venda feita em público, onde se excetua aquelas coisas de extrema necessidade. Então, todo o comércio deveria estar fechado, exceto aquilo que era de uso elementar da sociedade,
Por exemplo, as atividades de restaurante, padaria, farmácia, transporte, estes sim podiam funcionar aos domingos. Porém, todos os outros deveriam observar então o preceito de guardar o domingo. Seria ilícito, por exemplo, segundo este critério do Código de 1917, que as lojas de departamentos, as feiras, os supermercados fossem abertas, estivessem abertos aos domingos. Eles deveriam abrir sim, durante a semana, mas no domingo não. E muito infelizmente, não é o que vemos, porque a igreja em 1983, com a promulgação do novo Código de Direito Canônico, ela mudou o texto, mas não mudou o teor do mandamento de Deus. Vai dizer então o novo Código que no dia de domingo e nos dias de preceitos, os fiéis têm obrigação de participarem da missa e devem abster-se ainda daqueles trabalhos e negócios que impeçam o culto a prestar a Deus, a alegria própria que é devida ao Senhor ou o descanso do próprio corpo. Mudou a linguagem, mas o sentido é o mesmo. Vejamos o que diz então o Código de Direito Canônico, que ainda hoje está em vigor. Temos a obrigação então de participar da Santa Missa e, além disso, abster-se dos trabalhos e negócios que impeçam o culto a Deus. Por isso que, se trabalhamos aos domingos e este tal trabalho me impede de cultuar a Deus, de estar na igreja, de santificar o meu domingo, estamos em pecado. Ou se o trabalho que eu realizo, por exemplo, arranca de cada um de nós, ou da nossa família, ou daqueles que estão conosco, a alegria própria que é devida ao Senhor, também o Código proíbe. Ou ainda, se o trabalho aos domingos não permite o descanso do próprio corpo, também o Código não permite e deixa muito claro, sob pena de pecado grave, que nós temos a obrigação de observá-lo. Existe uma carta, por exemplo, de São João Paulo II, que ele escreveu sobre o mandamento do domingo. Dies Domini é o nome da carta, né? Dia do Senhor, e ele não entra nos detalhes desta interpretação, mas São João Paulo II tenta demonstrar como é importante santificar o dia de domingo. É uma instituição básica para a civilização cristã e para a igreja. É o básico, é aquilo que é primordial da nossa fé. Não se diz católico se não observamos os mandamentos. São João vai dizer na sua carta: se eu digo que amo a Deus, mas não observo, não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso. Por isso que também este mandamento, mesmo nos dias atuais, precisa ser observado, precisa ser levado em conta, diante da grandeza de tudo o que vivemos, de tudo o que representa para nós o dia do Senhor, o domingo. Resumindo, este é o mandamento que inicialmente leva as pessoas a lembrarem do maior feito da história, que é a criação do universo. A cada 7 dias, num ato de profundo agradecimento a Deus, nós devemos então nos dobrar, nos aproximar do Senhor, reconhecendo a criação, mais do que isso, reconhecendo a nossa salvação, a encarnação de Cristo e a sua ressurreição dos mortos, que nos permite ser salvos, reconhecendo com este ato que nós não existiríamos, por isso devemos agradecer profundamente a Deus. Se Deus não tivesse criado o mundo, se Deus não tivesse enviado o teu Filho para nos resgatar, nós não teríamos sequer a nossa existência. Então, Deus, que fez uma coisa ainda maior,
que além do que ter criado o mundo, Ele faz com que o Senhor se encarne, assuma a nossa condição humana para nos salvar, por isso morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Se nós não agradecemos a Deus porque Ele criou o mundo, temos um motivo muito maior para agradecê-lo, porque Ele refez toda a obra da criação e nos possibilita então estarmos sempre dispostos a buscar o céu. Por isso que o domingo não é só um dia em que se proíbe o trabalho, mas é um dia ao qual nós somos chamados a viver de oração, viver na presença do Senhor, a buscar cada vez mais, a aprofundarmos, não apenas num conhecimento teórico de Deus, mas na experiência real e viva com o Senhor ressuscitado. Se não reservamos o melhor tempo do nosso dia para estarmos na presença do Senhor, que se faz presente na Eucaristia, e em tantos momentos que podemos também recorrer a Ele nas nossas orações, certamente não damos o valor que é devido a este dia. A ideia básica deste mandamento continua, não perdeu a sua força, não caiu de moda, não mudou porque o mundo mudou, não, a ideia continua. E nós precisamos então, obedecendo, observando o terceiro mandamento de Deus, devemos sim cuidar da nossa vida espiritual, porque o terceiro mandamento é este que contém a obrigação de rezarmos, a obrigação de nos relacionar diretamente com Deus. Nos relacionamos com tantas pessoas, com tantas coisas, com tantas situações. Nós precisamos, na verdade, nos relacionar diretamente com Deus. E isto é o centro do terceiro mandamento. Este dia que o Senhor nos fez para nós, para que possamos descansar. E não só um descanso infrutuoso, mas um descanso onde nós podemos repousar o nosso coração no coração de Deus. E é isso que, como católico, devemos também nós colocar em prática. Observemos, amados, que o Senhor nos prepara um dia, e por isso não podemos desfazer de toda esta obra, de toda a perfeição de Deus, que nos proporciona e que nos pede, que exige de nós que tenhamos, cada um de nós, a vida de oração. Proposta aqui por este mandamento, o terceiro mandamento da lei de Deus, e que deve ser posta em prática por cada um de nós. Que Deus nos ajude e que possamos de fato observar este mandamento, onde Deus nos pede para guardar os domingos e os dias santos. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ajude. Ela que guardou sempre o seu olhar em Cristo, que ela nos ensine a termos um olhar voltado para Deus, não mais voltado para as coisas deste mundo, sim, coisas que são às vezes importantes, mas que não podem sobrepor a presença de Deus em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude e que a intercessão da Virgem Maria possa de fato gerar dentro de nós a vontade de termos sim uma vida de oração, obedecendo aquilo que Deus nos propõe com o terceiro mandamento da lei de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que o Senhor possa permanecer em nossas vidas e que a graça de Deus sempre nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.